Bom dia, gente. A gente vai dar continuidade à aula do SUS, tá? E aí a gente vai falar sobre a gestão do SUS a nível federal, a nível municipal, a nível estadual, tá? Aí vamos lá. As funções gestoras e as atribuições de cada nível do governo do SUS. O Sistema Único de Saúde, ele é definido na Constituição como um sistema público de saúde nacional de caráter universal, que aí tem um dos princípios, né, a universalidade, baseado na concepção de saúde como um direito de cidadania, da noção de unicidade e ao mesmo tempo das diretrizes organizativas, que são a descentralização, com o comando único em cada esfera do governo, integralidade do atendimento e a participação da comunidade. E aí a participação da comunidade, ela, como a gente viu até no filme que eu pedi para vocês assistirem, ela se concretiza por meio das conferências de saúde e pelos conselhos de saúde. As conferências, elas são realizadas no período quadrienal, que é de 4 em 4 meses, com representantes de vários segmentos sociais. E o objetivo é avaliar a situação da saúde que se encontra naquele momento, onde vai propor as diretrizes e formular políticas de saúde. Essas conferências, elas se realizam num processo ascendente. Como assim? Primeiro tem a Conferência Municipal de Saúde, depois vem a Conferência Estadual da Saúde, em cada estado, e depois vem a Conferência Nacional da Saúde. Vamos lá. Os conselhos, por sua vez, são órgãos colegiados, tá? Compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, onde esses últimos, no caso os usuários, eles têm caráter permanente, sendo que esses últimos detêm 50% dos membros, ou seja, 50% das pessoas que fazem parte dos órgãos colegiados são usuários. E o que são órgãos colegiados? É onde a direção, ela é compartilhada por pessoas de igual autoridade, ou seja, a decisão, ela é tomada em grupos e não só uma pessoa. Então, eu tenho aí representante do governo, prestador de serviço, profissionais de saúde, onde eles vão debater, vão discutir e vão chegar a uma conclusão, onde todos vão ter a mesma autoridade, tá? Não é uma pessoa só que vai lá e vai definir. Esses órgãos colegiados atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na esfera correspondente, ou seja ela federal, municipal ou estadual, tá? E aí eles constituem uma rede ascendente, que é do município, depois conselho estadual e depois o nacional. Vamos lá. A implementação desse sistema, particularmente no que diz respeito ao processo de descentralização e definição do papel de cada esfera de governo, é condicionada por e deve considerar o enfrentamento de ao menos 3 questões gerais: as acentuadas desigualdades existentes no país, as especificidades dos problemas e desafios na área de saúde e as características do federalismo brasileiro. Ou seja, tudo isso, para implementar um sistema aqui no Brasil, ele tem que estudar a nossa população. Quais são os desafios que são mais encontrados? Como é que funciona a questão da desigualdade, a realidade em si? Então, tudo isso interfere no que cada um vai fazer. Pode-se dizer que lá para os anos 90 houve uma implementação dessa política de saúde no sentido de construir um modelo federativo na saúde, seja através das tentativas da definição do papel de cada esfera no sistema, ou também na criação de estruturas e mecanismos institucionais específicos entre os gestores do SUS e a sociedade. E aí a gente vai ver mais lá na frente como é importante esses gestores e a função deles, tá? Aí, toda organização, trabalho, empresa, eles precisam de um gerente, tá? Todo local, toda loja que você for, se existe um gerente. No SUS, esse gerente a gente chama de gestor.
E ele é encarregado para fazer que o SUS funcione, para que o SUS realmente seja implantado, que ele funcione adequadamente às diretrizes, à lógica organizacional, onde ele tem que ser operacionalizado dentro dos princípios da universalidade, da equidade, da integralidade. E aí há gestores nas 3 esferas do governo: municipal, estadual e federal. No município, secretário de saúde; no estado, secretário estadual de saúde; e no nível federal é o Ministério da Saúde. E aí a responsabilidade sobre essas ações e serviços de saúde em cada esfera de governo é do titular da secretaria respectiva. E o Ministério da Saúde é no nível federal, ou seja, no Brasil inteiro. Aí, ó, para que se possa discutir o papel de cada esfera no governo do SUS, é importante tentar conceituar quem são esses gestores do SUS em cada nível e quais as suas funções. Esses gestores são representantes de cada esfera do governo, onde ele foi designado para o desenvolvimento das funções do executivo na saúde. No âmbito nacional, é o Ministério da Saúde, que é o ministro; estadual, o secretário da saúde; e municipal é o secretário municipal da saúde. E aí tem uma estrutura institucional e decisória do SUS, a nível nacional, estadual e municipal. O gestor do nacional é o Ministério da Saúde; estadual, Secretaria Estadual; e municipal, Secretaria Municipal. No nacional e no estadual, a gente tem uma comissão intergestores, onde tem a comissão tripartite e a comissão bipartite. O que é isso? É uma reunião entre gestores políticos, tá? Porque de qualquer forma ou de outra envolve a política aí. Onde nessa reunião, onde ocorre planejamento, negociação, implementação das políticas de saúde. E aí ocorre debates, ocorre negociações de como é que se pode fazer. Essas decisões que se tomam nessa comissão de intergestores, elas se dão por consenso e não por votação. Ou seja, não há uma escolha de, não, a maioria que concordar com isso vence. Não. Se há um debate, isso se torna até mais responsável. Tem o colégio participativo, que é o Conselho Nacional, Estadual e também o municipal. Esses gestores, eles atuam em 2 âmbitos: o político e o âmbito técnico. No político, o principal compromisso do gestor do SUS deve ser com a população, onde vai haver a concretização da saúde como um direito da cidadania, seguindo os princípios do SUS, e também da gestão pública, ou seja, o exercício da gestão da saúde voltado para um interesse público e não para interesse particular e nem para um interesse privado. Quando eu falo da atuação técnica do gestor do SUS, ela é permeada por variáveis políticas, onde são reunidas através de exercício das funções dos gestores da saúde. Essas funções, ela pode ser definida como um conjunto de saberes e práticas de gestão que é necessário para implementar essas políticas na saúde. São exercidas de forma coerente com os princípios da saúde e também da gestão pública. Aí, ó, didaticamente, pode-se identificar 4 grandes grupos de funções ou macrofunções gestoras da saúde. Esses gestores, quais são as funções? Formular políticas, planejamento da saúde, financiamento, coordenação, regulação, controle e avaliação, sistema, rede e dos prestadores públicos e privados, e a prestação direta dos serviços de saúde. Cada uma dessas macrofunções compreende, por sua vez, subfunções e atribuições dos gestores da área de saúde. Por exemplo, a formulação de política de planejamento. Dentro dela está incluída atividades de diagnóstico de necessidade da saúde, identificação da prioridade e programação de ações. Então, essas 4 macrofunções, dentro dela ainda tem mais atribuições. Definir o papel e as atribuições dos gestores do SUS nos 3 níveis de governo
significa identificar as especificidades da atuação de cada esfera, no que diz respeito a cada uma dessas macrofunções, de forma coerente e com a finalidade da atuação do Estado em cada esfera governamental, com os princípios e objetivos estratégicos da política de saúde para cada campo de atenção. Promoção da saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador. Então, tudo isso aí vai ser realmente muito importante. E aí a gente vai falar o papel dos 3 níveis de governo segundo a legislação do SUS. Ou seja, qual é a competência de cada uma. A Constituição Federal, nos artigos de 196 a 200, ele fala sobre os princípios, diretrizes e competências do SUS. Mas ele não diz o papel de cada esfera do governo. O maior detalhamento dessa competência é a atribuição da direção do SUS, que na esfera municipal, estadual e nacional, ela é feita pela Lei Orgânica da Saúde. Gente, isso é muito importante. A Lei Orgânica de Saúde, que é a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Então, é nessa lei onde é definido as atribuições de cada esfera do governo, nacional, estadual e municipal. A Lei Orgânica da Saúde, no artigo 15, ela atribui ocorre atribuições comuns das 3 esferas do governo de forma bastante genérica. Os artigos 16 e 17 definem as competências de cada gestor do SUS. Do artigo 20 ao 26 também são relevantes ao tratarem da participação do setor privado. Os itens da Lei Orgânica da Saúde abordam questões referentes a financiamento. Participação social do SUS foi muito prejudicada porque teve muito veto presidencial, mas aí esse problema foi contornado porque teve uma lei complementar, que é a Lei 8.142, que aí ajudou o SUS e não prejudicou tanto devido a esses vetos presidenciais. Aí vamos lá. Uma análise geral da Lei 8.080 permite destacar os seguintes pontos em relação às especificidades de atuação de cada gestor no SUS. Observações gerais. Tende a haver a maior especificação das competências do Ministério da Saúde e dos municípios do que a competência do Estado. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Quando eu falo do Ministério da Saúde, eu estou falando a nível nacional, a nível federal. Então, há uma responsabilidade grande aí, porque ele está cuidando da saúde da população inteira do Brasil. Quando eu falo a nível municipal, por que há uma importância tão grande? Porque é um município que está muito mais perto da população do que o Estado. O Estado, ele fica no intermédio. Então, eu posso dizer até que o município, ele tem uma responsabilidade maior daquela população do que o próprio Estado. Há uma grande ênfase na descentralização de ações e serviços para os municípios. Ao Ministério da Saúde não caberia a prestação direta de serviços e no que diz ao respeito aos estados, a execução de ações e serviços seria apenas de caráter supletivo. Vou dar um exemplo no que ele quis dizer. Essa descentralização das ações é porque as ações para a população não vai ser concentrada num âmbito só, ou seja, não é só o Ministério da Saúde. Esse Ministério da Saúde, ele repassa para o município. A gente teve recentemente a campanha agora da vacinação H1N1. Quem fez esse serviço foi as secretarias municipais de saúde, com os postos de saúde, que pegou aqueles profissionais que trabalham no município e colocou para fazer a campanha de vacinação. O Ministério da Saúde, ele deu a ordem, mas quem teve a prestação direta do serviço foi o município, tá? E o Estado, ele fica ali dando apoio àquela execução de serviço. Espero que vocês tenham entendido. É destacado o papel do Ministério da Saúde de cooperação técnica aos estados, municípios e aos estados com os municípios, tá? O Ministério da Saúde, ele dá um apoio de forma geral e o Estado dá o apoio ao seu município. Aí vamos lá. A nível federal,
O gestor é o Ministério da Saúde, onde a missão dele vai ter ações de promoção, proteção, recuperação de saúde, vai identificar o risco de cada região para melhorar a qualidade de vida do povo, tá? É responsável também pela formulação, coordenação, controle nacional de saúde. Tem importante papel no planejamento, financiamento, cooperação técnica, controle do SUS. É o Ministério da Saúde que realiza projetos que dependem também de grandes parceiros. Também tem a função de planejar, criar normas, avaliar e utilizar instrumentos para o controle do SUS. Então tá aí o Ministério da Saúde. E aí vou mais agora um pouquinho mais específico. Em geral, cabe ao Ministério da Saúde atividades estratégicas no âmbito nacional, como planejamento, controle, avaliação, auditoria. No que diz respeito às redes assistenciais, o papel de destaque no Ministério da Saúde é em relação à definição e coordenação nacional de 3 sistemas de alta complexidade, dos laboratórios de saúde pública, de sangue e de hemoderivados. Outro destaque importante do Ministério da Saúde é a regulamentação no setor privado, onde ele regulamenta essa relação do SUS e do serviço privado. Até questão como estabelecer critério, o valor que vai ser pago a esse serviço privado, o que ele vai cobrir, tá? E também tudo isso ele é sujeito à aprovação do Conselho Nacional de Saúde. Não é simplesmente, sou do Ministério da Saúde, definir isso e vai ser assim, pronto. Não, se passa por uma aprovação. É também apontada como de competência da Direção Nacional do SUS a identificação de serviços estaduais e municipais de referência nacional para estabelecimento de padrões técnicos de saúde, onde ele vai ver qual serviço daquele estado é um serviço de referência, tá? Como a gente sabe agora os casos de coronavírus. Tem alguns hospitais aqui que são hospitais de referência. Então, o Ministério da Saúde, ele estabelece esses padrões também aí. De forma mais específica, cabe ao Ministério da Saúde elaborar o planejamento nacional do âmbito do SUS, tá? Em cooperação técnica com o Estado, município e Distrito Federal. Ele também é responsável por definir normas e instrumentos técnicos de implementação, tá? Da NOAS, a gente vai ver, são as normas da assistência da saúde. Prestar cooperação técnica e financeira aos estados, tá? Para planejar e implementar sistema de monitoramento de sistema estadual, que a gente tem um sistema de regulação, até para atendimento, tudo isso direitinho. Tem prestar cooperação técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e município, gerenciar sistemas de referência, acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde, definir normas, coordenar e oferecer cooperação técnica. Aí eu falei já a vocês, né? Questão do Sistema Nacional de Sangue, laboratório, componente, hemoderivados, assistência de alta complexidade. E aí, finalizando, realiza investimentos voltados para a redução de desigualdade e exerce um papel de gerente e executor de serviços em caráter de exceção ou temporário, no caso de unidades complexas de referência nacional, que ainda não tinha sido transferido a estado ou município. Por exemplo, eu tenho uma criação de um hospital onde ainda não foi dita se vai ser um hospital do estado ou um hospital ali do município. Então, enquanto não se define isso, ele vai exercer um papel de gerente e executor do serviço ali daquele hospital. Vamos lá para agora o estadual. O gestor estadual, ele é responsável para coordenar as ações do seu estado, tá? Seu plano diretor será para ver as necessidades de cada município através de planos municipais. O estado, ele corrige as distorções existentes e induz os municípios a desenvolver ações. Assim, cabe aos estados planejar e controlar o SUS em seu nível de responsabilidade. Ou seja,
ele vai atuar no seu estado. Executa apenas ações de saúde que os municípios não forem capazes ou não lhe couber executar. Por exemplo, eu tenho vacinação. Vacinação, o município pode atuar ali. Então, o Estado, ele não interfere, ele não vai agir ali. Ele só age quando não cabe ao município fazer tal coisa. Mas, enquanto não, o município realmente está ali agindo o tempo inteiro. Vamos lá, continuando. Também tem a função de planejamento, tá? Há uma referência indireta do papel da Direção Estadual do SUS também de planejar, programar, organizar. Quando se fala que cabe aos municípios participar desse processo em articulação com sua direção estadual. Por quê? Quem é que sabe mais do problema do município? É o município ou é o Estado? É o município. Então, eles estão ali atuando muito em conjunto. Quanto ao controle e avaliação, há um destaque mais explícito para o papel do Estado de acompanhamento, controle e avaliação das redes hierarquizadas do SUS. Em relação às redes assistenciais específicas, tem a coordenação de 3 sistemas também: alta complexidade, laboratório, saúde pública e hemocentro. Somente esses 2 últimos, incluindo gerir unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Não há referência a competências específicas do gestor estadual no que diz respeito a planejamento, controle, avaliação, gestão, a não ser de caráter suplementar. Ou seja, a âmbito estadual, eles não planejam, eles não controlam, eles não gerem execução de serviços de saúde. Eles só estão ali para complementar uma ação que é realizada no município. Também em relação a serviços privados contratados pelo SUS, também não há nenhuma competência do gestor estadual. E aí cabe realmente ao gestor nacional da saúde. Em relação ao sistema regionalizado, o serviço do Estado ele é responsável por articular e consolidar o plano diretor de regionalização, articulação e consolidação do plano diretor de regionalização, programação pactuada integrada e plano diretor de investimento, implantação e gestão de regulação do âmbito estadual, gestão e acompanhamento de referências intermunicipais, coordenação de rede estadual de alta complexidade, coordenação das redes estaduais de hemocentros e laboratórios de saúde, relações com o Ministério da Saúde para viabilizar a assistência de alta complexidade quando não está disponível no estado. E aí é bem interessante porque quando um paciente chega lá no SUS, precisa de algo que o Estado ele não fornece, o Ministério da Saúde intervém aí e vai transferir aquele paciente para o Estado que tem aquele serviço disponível. Mas o paciente ele não fica desassistido. No que diz respeito às ações gerais de coordenação e regulamentação do sistema estadual, o gestor desse nível de governo realiza ações de cooperação técnica e financeira aos municípios. Ele trabalha em caráter suplementar, tá? Em relação a normas, avaliação de serviço de saúde, realiza investimento para redução da desigualdade naquele território estadual, é gerente e executor supletivo de ações e serviços, só atuando na prestação direta de serviços, em circunstâncias que são específicas ou justificadas, ou seja, ele não vai atuar na prestação direta do serviço, só em caso realmente de uma exceção e mesmo assim tem que justificar. Ele também participa na formulação de políticas de saúde nacional, além da presença de representantes, através da presença de representantes estaduais. E no municipal, ele programa, executa avaliações de promoção, proteção e recuperação à saúde. E é por isso que eu disse a vocês que o município é o primeiro e maior responsável pelas ações de saúde da sua população. Por exemplo, eu tenho no município que surgiu muitos casos de dengue.
Então o município ele pode promover ações ali de saúde para a prevenção da dengue. Eu não preciso do Estado, nem do Ministério da Saúde, para intervir ali naquela situação. Como os serviços devem ser oferecidos em quantidade e qualidade, devem ser oferecidos em quantidade e qualidade adequada à necessidade da saúde da população. E ninguém melhor do que os gestores municipais para avaliar e programar as ações de saúde, porque ele conhece melhor o seu município. A estratégia adotada no país reconhece o município como o principal responsável da saúde da sua população, porque é ele que está aí atuando diretamente com a população. Não é o Estado e não é o Ministério da Saúde, é o município. No modelo do SUS, é dado um forte destaque à direção municipal do SUS, onde ele vai planejar, organizar, controlar, avaliar as ações de serviços de saúde. Em relação aos serviços privados, enfatiza-se que o papel do gestor municipal, ele realiza contratos e convênios com os hospitais particulares, controla, avalia e fiscaliza essa prestação de serviço. Portanto, as diversas competências de relação direta com esse prestador público e privado são atribuídos aos gestores municipais do SUS. Em relação às redes assistenciais específicas, o gestor municipal ele gere laboratórios públicos de saúde e também gere os hemocentros. Então, a gente pode ver que o gestor municipal da saúde tem muito mais papéis agregados a ele do que o próprio Estado. O gestor municipal ainda analisa a necessidade de serviço, realiza planejamento e programa operacional dos serviços de saúde em seu território, executa ações de controle e avaliação de serviços públicos e contratados, contrata os serviços privados quando o setor público não for suficiente para satisfazer a necessidade do serviço. Ele também gerencia e executa os serviços públicos de saúde para a própria população. Sendo o nível mais próximo ao cidadão, o nível municipal é também responsável pela orientação aos usuários. Ah não, eu estou com a gestante, então eu preciso orientar ela do pré-natal, dos exames que ela precisa fazer. Eu tenho um paciente hipertenso, eu tenho um paciente diabético, então eu vou explicar quais são os programas que o posto oferece para essa patologia. Então o município está muito mais próximo, tá? Realiza investimentos voltados à redução da desigualdade e iniquidade no território municipal. Participa do planejamento regional e estadual, contribuindo para o plano diretor de regionalização. Recebe informações sobre serviços realizados para a população do próprio município por outros serviços localizados fora do território municipal. Participa da formulação de políticas de saúde estadual e nacional através de representantes municipais. O principal responsável deve ser o município através de suas instituições próprias ou instituições contratadas, sempre que a complexidade do problema extrapolar a capacidade do município de resolver, aí sim ele vai ser encaminhado para o município mais próximo, que seja capaz de dar uma assistência adequada, mas a priori o município ele vai tentar suprir toda aquela necessidade daquele paciente. Não conseguindo suprir, ele vai ser transferido para outro município, tá? Ele encaminha esse problema para o suporte regional e estaduais nas áreas de paciente para outro município mais próximo, capaz de fornecer uma assistência adequada ou encaminhar o problema para o suporte regional e estadual, nas áreas de alimentação, saneamento básico, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. Deverá haver sempre que possível uma integração entre os municípios para que sejam resolvidos os problemas da saúde da população. Conforme o grau de complexidade do problema, aí entra a Secretaria Estadual ou até o Ministério da Saúde, dependendo do problema. E aí eu posso dar até um exemplo. O coronavírus surgiu num certo município. O município não foi capaz de resolver e foi se agravando.
E aí vai chegar uma hora em que o município não consegue resolver, o estado também não, e aí o Ministério da Saúde é que entra em ação. Funções gestoras no SUS. Aí tá aí uma tabelinha resumindo um pouquinho a função de cada um: federal, estadual, municipal, tá? Federal a âmbito nacional, estadual do seu estado, tá? E o municipal do seu município. E aí depois vocês veem aí com calma, que é um resuminho do que a gente acabou de ver. Tem também a questão do financiamento, só que aí a questão do financiamento a gente vai ver na próxima aula, tá? Coordenação, regulação e avaliação, e aí também tá dentro das funções a nível nacional, estadual e municipal. Vou deixar aí um pouquinho para vocês verem. Prestação direta de serviço, também federal, estadual, municipal, a nível nacional, do próprio estado e do próprio município. E aí, gente, na próxima aula a gente vai ver o financiamento do SUS. A aula vai estar disponível, já está disponível para vocês no Classroom, então vocês veem com calma aí cada partezinha resumida do que eu falei. Tenham um bom dia e bom estudo para vocês.